Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, em nome do Sindiosp, né, que é o sindicato que representa hoje aí mais de 50 mil instituições do estado de São Paulo. Nós temos hospitais, laboratórios e clínicas que juntos, né, nós representamos aí mais de 50 mil unidades. Contamos aqui hoje com duas referências, duas grandes lideranças, que eu já farei a apresentação, mas agradeço a participação já do Tiago Sato e do Joaquim, nós vamos fazer a apresentação deles. Mas antes eu gostaria de contar um pouco para vocês como é que surgiu essa questão de conversa aberta, né? Qual a proposta da conversa aberta, por que conversa aberta? Com esse número de representados, nós temos aí uma questão que é levar conhecimento e levar o que está acontecendo no mercado da saúde, né? O que há de novidade, o que está acontecendo, e não só aquela questão teórica, mas na prática, no dia a dia. Então, nós pensamos o seguinte: vamos convidar lideranças que atuam neste mercado e que tenham aí representatividade, e vamos fazer um bate-papo com eles, vamos dar um overview do que é isso, né, de diferentes temas, e aí depois trazer cases práticos para a gente conversar e fazer, de fato, um bate-papo, uma conversa aberta. Aí vem o tema conversa aberta. E um dos temas que nos chamou a atenção é a questão da transformação digital, né, porque até estamos aí no finalzinho de uma pandemia, com poucos casos de Covid, mas nós evoluímos muito nesse tempo todo, né? Algo que a gente vinha patinando e que, de repente, virou realidade. E como que é fazer essa transformação, envolvendo processos, envolvendo pessoas, e nada como trazer pessoas que vivenciam esse fato no dia a dia para nos contar como é que acontece isso. E para este tema, nós fomos buscar, então, duas pessoas que tivessem grande representatividade para falar, né? Então, conversamos com Joaquim, da Deloitte, que eu falei que se eu fosse apresentar, de fato, cada um deles, o tempo que nós temos aqui para o Conversa Aberta seria só apresentação, não é mesmo? Então, eu falei, eu vou fazer uma breve apresentação, e quando eu der a palavra a eles, eles vão ter um tempo aí para se auto-apresentar. Então, o Joaquim é sócio-líder para a indústria de Life Science e Healthcare da Deloitte, né? Atuou e atua em grandes projetos nessa área, nacionais, internacionais, e aí em torno de toda a cadeia, né, produtiva da saúde, em hospitais, em indústria farmacêuticas. Então, tem aí muito conteúdo para compartilhar. Ele vai trazer aí uma gama de conhecimento muito grande, vai fazer uma apresentação dando um overview aí dessa transformação digital que vem ocorrendo na área da saúde em específico, mas no geral, porque a saúde é um dos elos, mas ele traz uma visão bem abrangente. E temos também o Tiago, que é uma grande referência na área de Data Analytics, e que nos trouxe, né, uma novidade. Nós iniciamos a tratativa, ele ainda estava na DASA, à frente da área de dados da DASA, na empresa em que ele atuou aí durante 3 anos, mas que ele traz uma trajetória já interessantíssima, muito antes da DASA, trabalhando já com dados e compartilhando um pouco, né, a formação dele, o olhar do médico, mas já com esse olhar de como que eu vou transformar essa área da saúde. E aí ele ontem nos contou que ele fez uma transição e hoje ele está novamente na área de Health Analytics, Data Analytics, na Care Plus. Então, nós temos aí a transformação digital e a transformação da carreira das pessoas, que hoje nós estamos em uma empresa, amanhã em outras, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Não ficamos... Então, além de falar da transformação digital, falamos também, né, da inserção das pessoas neste mundo diferente, todo conectado, e onde nós precisamos cuidar também dessas pessoas neste mundo.
Eu não vou me estender nessa apresentação, só vou contar um pouquinho da dinâmica que nós vamos seguir, e aí eu vou dar a palavra ao Joaquim, que será o nosso primeiro apresentador. Então, nós vamos ter 20 minutinhos. Joaquim apresenta, retorna para mim, passamos para o Tiago, que vai trazer casos práticos, então não percam, porque o Joaquim traz esse overview de toda essa bagagem dele de projetos, volta, Tiago traz os casos práticos, e no final nós teremos o tempo para a interação, que é o legal do nosso bate-papo, onde vocês vão poder mandar perguntas via chat, via WhatsApp, e aí eu vou moderando aqui para que eles consigam responder todas as perguntas. Então, passo a palavra agora ao Joaquim, e mais uma vez, muito feliz em estar com todos aqui. Sejam todos bem-vindos, aqueles que entraram depois, né, do início aí. Obrigada. Muito obrigado, Paula, muito obrigado pelo convite, estendo o meu agradecimento ao Balestrinha, ao Ricardo, pela oportunidade. Obrigado, Tiago, vai ser muito bacana discutir, debater contigo. E que tema, hein? Realmente, transformação digital é algo que está na mesa, é algo que está nos congressos, é algo que muito se fala, mas pouco se conhece, efetivamente. Eu acho que a gente vai poder debater um pouco disso. Eu vou dividir uma apresentação, peço só que vocês me avisem quando tiver na tela de vocês. Tudo certo, Paula? Está sim. E um agradecimento especial a você que está nos assistindo. Bom, eu sou Luiz Joaquim, eu sou sócio líder responsável pela divisão de saúde na consultoria Deloitte. Para quem não conhece, a Deloitte é hoje considerada a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Muito nos orgulha, mas muito nos traz o desafio de se manter nessa posição, de se manter como líder inquestionável. Além desse meu papel dentro da consultoria, também sou professor de grandes instituições de ensino, como o Ensino Einstein e também a Fundação Dom Cabral, sempre no tema de gestão e saúde. Então, vou pensar aqui um dos grandes temas, e eu começo com esse slide que mostra que você que está aí nos assistindo e que está preocupado, né, vendo na TV, vendo nas mídias, muita movimentação, muita consolidação, muita verticalização, e eu que sou pequeno, e eu que não tenho todo esse dinheiro, né, todo esse capital. Não se preocupe com isso. A mensagem é: não importa se você é pequeno ou se você é grande. Agora, importa muito se você é ágil em um momento de ampla transformação. Realmente, quem for lento ou não adaptável às novas mudanças terão grandes dificuldades de se continuar no mercado. Então, é dentro dessa jornada de transformação que a gente vai discutir hoje, e é um tema bastante relevante, que é a transformação digital. Mas quando a gente olha, né, sobre a ótica de saúde, é muito maior do que um hospital, do que um centro médico, do que um laboratório. Nós estamos dentro dessa cadeia bastante ampla, onde a gente tem o paciente, a fonte pagadora, o intermediário, a operadora, o SUS, temos a indústria farmacêutica, as empresas de ensino e uma série de outros, além de um chapéu regulatório super importante. E é importante lembrar que saúde hoje já não tem mais fronteiras, né? As grandes empresas de tecnologia, a Amazon, Google, Facebook, todas estão em saúde, o Walmart está em saúde. Então, realmente, já é uma cadeia por si só de extrema complexidade e, além do mais, sem grandes fronteiras. E aqui eu trago 3 tendências que se correlacionam e que faz sentido com o tema que a gente vai discutir. Primeiro, uma das grandes tendências globais, e que a gente vem percebendo diariamente, é a nossa mudança enquanto consumidor. Essa experiência humana consumindo produtos e serviços que vem se moldando de uma maneira muito rápida. E a pandemia apenas acelerou muito dessas mudanças, inclusive com o uso da tecnologia. Quer ver um exemplo fora do setor? Antigamente íamos num ponto de táxi, esperávamos 30, 60, e às vezes não conseguimos o táxi. Hoje a gente pede um carro num aplicativo na nossa casa e aparece em 6 minutos e a gente já fica chateado. Quer dizer, o imediatismo, esse mundo high-tech realmente vem consumindo e mudando muito os clientes em geral e nós, enquanto consumidores do setor de saúde. Aliado a essa mudança do perfil do consumidor, vem uma mudança na assistência. Há uma clara mudança dos grandes hospitais saindo e prestando os seus serviços para alta complexidade
e uma série de outros serviços se antecipando a isso, seja de atenção primária, secundária ou na casa das pessoas. Então, o modelo de assistência, até com o advento da telemedicina e o fortalecimento dela ao longo do período da pandemia, ela fez mudar muito como a gente acessa e como a gente é assistido. E é dentro desse contexto de saúde que a gente deixa, ou um dos grandes tendências é deixar de falar de doença e olhar mais para o bem-estar. Quer dizer, é concentrar mais os modelos de atendimento no paciente, no consumidor, e muito mais com ênfase em saúde e bem-estar. Olhando não só questões físicas, sociais e financeiras, mas também questões importantes e bastante amplificadas durante a pandemia, como questões mentais, emocionais e espirituais. Então, é essa mudança no ecossistema de assistência que traz também uma grande alavanca para o que a gente vai comentar hoje, que é a transformação digital, que é uma das 3 grandes tendências do setor, junto com a interoperabilidade. Quer dizer, num mercado amplo, com muitos dados e pouca informação, como é que a gente conecta, como é que a gente deixa esse mercado menos fragmentado, como é que a Covid impulsionou e vai acelerar essa inovação, e como é que a gente mantém isso para os próximos anos. E alguns temas vêm ganhando muita força nesse período. É o caso, por exemplo, da inteligência artificial, que é um dos subtemas dentro de transformação e dentro desse amplo espectro de tecnologia. Ela vem ganhando força, em especial no setor de saúde, resolvendo problemas clínicos e não clínicos complexos. Outra grande tendência tem a ver com a nuvem. Muitas instituições de saúde, muitas organizações, olhando e revisitando os seus modelos e escalando as suas soluções, suas plataformas, suas tecnologias para a nuvem. O que trouxe, por um lado, eficiência, mas trouxe uma grande preocupação, e muitas das organizações de saúde vêm passando por uma grande preocupação com relação à segurança cibernética. Então, quer dizer, nem tudo são flores, a transformação digital ela chegou, muitos dos avanços de tecnologia vêm sendo empregados no nosso setor, mas trouxe uma vulnerabilidade importante que é preciso ser observado, que é a questão da segurança cibernética. O Brasil é um dos principais países nesse tema, seja emanando ou recebendo links maliciosos. Então, é algo importante e imperativo nas organizações encontrar novos caminhos dentro dessa organização. Mas entrando ainda dentro do tema de inovação e transformação digital, é importante entender que nessa nova era digital é muito mais você ter essa visão conectada, essa visão omnichannel do seu cliente, do seu paciente, e como é que você faz essa correlação com o uso das tecnologias, entendendo esse comportamento e atendendo essa nova expectativa, tá certo? E a transformação digital, ela é uma mistura dessa experiência do usuário, nós, enquanto consumidores, não só de saúde, mas de outros setores, do ambiente físico, mas também da experiência digital. E o uso dessas tecnologias, cada vez mais presentes, vem nos ajudando a trazer um novo tema, que é o que a gente chama de phygital. Como é que as instituições elas conectam e trabalham bem a experiência física do touch, do tocar, do produto, do serviço, mas também a experiência digital nos canais digitais. E essa mudança, essa transformação digital, ela afeta todas as dimensões das organizações. Não é só uma questão econômica, não é só uma questão de operações. Ela mexe nas ambições, ela mexe no brand, ela mexe na organização da força de trabalho, nos dados, enfim. É algo que realmente remonta a toda uma organização e tem impactos em vários dessas peças. Então, a transformação digital, que não é digitizar, não é digitalizar, é um olhar muito mais ampliado, tem a ver com estratégia, tem a ver com tecnologia, tem a ver com processo, tem a ver com pessoas, tem a ver com cultura. Então, não basta querer ser transformação digital, você tem que ter pessoas que respirem isso. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa mudar e remoldar muito dos modelos de negócio. Eu vejo ainda muitas instituições não tendo um link correto entre a sua estratégia e o seu modelo de negócio, em linha com essa transformação digital. E muitas organizações que vêm trabalhando ainda de maneira mais empírica, outras mais incipientes nesse modelo, o que a gente percebe em algumas pesquisas é que há uma transformação não só na questão da marca, mas também nas questões da rentabilidade, nas questões de atração e retenção de talentos. São temas relevantes nas organizações e quem estiver à frente disso realmente vai ter e vai ser muito compensado com receitas
futuras dentro dessa organização. E é dentro desse ecossistema extremamente digital que a gente vive, né, e que é importante a gente relembrar como a gente chegou no Uber, por exemplo. Né? Passamos pelas carruagens, passamos pelas locomotivas, pelos carros, passamos pelos aviões e chegamos nesse serviço on-demand, trabalhando uma nova experiência. Isso não só nos transportes, mas também nos bancos. Né? Basta lembrar aqueles antigos bancos, aquelas estruturas enormes, grandes prédios, né? Esses ATMs horrorosos da década de 80, depois a chegada do internet banking, do mobile, e hoje discutimos a assédio moral na inteligência artificial. Quer dizer, muito se evoluiu e muito está sendo desafiado dos grandes, né, das grandes torres, dos grandes castelos, das grandes empresas bancárias, também sendo desafiadas por esses menores, por esses digitais, revisitando esse modelo, revisitando a forma como é atendido o cliente e proporcionando uma nova experiência para todos os usuários. E isso em saúde não é diferente. Isso porque 7 grandes tecnologias vêm remoldando todos os negócios. É o cloud, como eu disse, é a quantidade enorme e a melhoria no processamento de dados, tem a ver com os robôs, as automações de processo, a entrada do blockchain, trabalhando de maneira segura essas transações, a computação cognitiva, os grandes BIs transformando a forma como a gente vê e trabalha os dados, e o Analytics cada vez mais antevendo problemas e oportunidades. São tendências que vêm entrando cada vez nas empresas. Então, se você não estiver atento a cada uma dessas tecnologias, atento a essa mudança desse consumidor, realmente aí você precisa estar preocupado, você precisa de ajuda. E falando do nosso setor, é importante entender que ele está muito atrasado. Então, discutir esse tema, Paula, é um tema extremamente relevante, é importante, é imperativo, e a gente precisa trazer o setor de saúde para outra maturidade dentro do campo digital. Ainda é muito incipiente, seja no privado, quiçá ainda também no público. Então, a gente precisa trabalhar. E entrando aí no ambiente hospitalar, no ambiente aí dos grandes associados do Sindiosp, aqui é um pouco dessa mudança, o que vai acontecer, o que deve acontecer dentro de um centro cirúrgico com impressora 3D, com equipamentos menores, com algoritmos, quer dizer, muito foco em personalização, mobilidade e eficiência. Dentro dos quartos, né, dos apartamentos, das enfermarias, com realidade virtual, com sensores, com inteligência artificial, com assistentes virtuais, quer dizer, melhorando muito a interação humana, muito mais acolhimento, muito mais amigável, e unindo essa capacidade entre paciente e tecnologia. E não só dentro do ambiente hospitalar, há uma grande tendência desse uso e dessa extensão da continuidade do tratamento fora do hospital. E aí entram os devices, entram o IoT, entram esse monitoramento em tempo real, podendo ajudar a monitorar pacientes dentro e fora do ambiente hospitalar, como também aplicativos de pré-chegada, como a questão da telemedicina, aprovada temporariamente e ainda em grande discussão em algumas regiões. Quer dizer, muito vai se mudar, muito se espera de mudança dentro do ambiente de saúde, e aqui dentro da produtividade e eficiência, por exemplo, dentro do hospital, que vai trazer uma nova tona, uma tônica de eficiência e também de hospitalidade, também de arquitetura, também de experiência, né, promovendo mais eficiência e segurança. E é dentro desse hospital extremamente conectado que eu vou passar um vídeo que vai mostrar um pouco do que está mudando aí ou que deve mudar dentro dessa ótica hospitalar. Out on the South Valley with record temperatures seen yesterday all across the Channel 7 viewing area. Expect more of the same today with highs in the mid-90s across the Triad. Also, this just in, a severe air quality alert has been issued for the entire Channel 7 viewing area as warm temperatures, stagnant air, and light winds are expected to lead to unhealthy air conditions. Folks with breathing problems. This is bad. The ER is overrun with asthma cases. I need to get a room for this kid, stat. We don't have. He's got asthma. His lungs are closing. Call somebody now. And anyone experiencing respiratory symptoms may wish to consult their doctors. But when we come back, Gloria Vasquez takes us. Great. Well, let's see how the tests come back, and we'll monitor his progress. By the way, did you see the air quality alert? Yes, and I have already informed the nurses at your patient's schools. They'll be patched into their classroom online so they can do their work without having to go outside. Excellent.
Hi, Amy. How are you feeling? Hanging in there. Well, the data uploaded by your inhaler shows a big increase in usage. Let's get a reading of the spirometer. Yeah. Hi, we have Amy here. Could we get a refill on her prescription? Sure. We can update Amy's prescription and add it to the urgent delivery list. Thank you. Amy, could I confirm your address, please? Sure. Thank you. The system has flagged these patients who are only using their rescue inhalers. All right, let's work to get them back on their regular medications. Start with the high priority patients with the worst trends. Refills for housebound clients have already been scheduled for delivery by late morning. Great. Jeff, the systems integrations that you championed are totally paying off. Asthma admissions are way down. I mean, do you remember the last air quality alert that we dealt with? Yeah, I do. I was taking my son to school and I received these alerts about picking up his rescue inhaler. Oh yeah, I can check that for you. Thank you. Oh, and I also wanted to talk to you about the status of EHR integrations. I think it's looking on this screen. Vejam, pessoal, o quanto de mudança, o quanto a tecnologia vem impulsionando a inovação e vem para somar, certo? É esse pensamento. E é muito dessa inovação, por essa pressão de custo, por essa mudança de prevenção e bem-estar, por essa demanda de consumidores, por transparência, conveniência, acesso, e por dados pessoais, né, bastante críticos hoje em dia. Então é dentro desse contexto que a gente precisa remodelar a forma, trazer a transformação digital realmente para dentro das nossas instituições. Vejam pelo vídeo que não tem nenhuma tecnologia que só a NASA. Então, realmente a gente tem condição, é uma mudança de cultura, precisamos discutir temas não só de transformação, mas é um deles, para trazer essa continuidade assistencial, tirar essa fragmentação prejudicial que traz abuso, fraudes e desperdício, quer dizer, e mudar essa cultura nossa de utilização de saúde, porque vamos envelhecer, vamos consumir mais e a gente precisa manter um sistema de saúde privado e público bastante coeso e bastante eficiente. E é dentro dessa nova lógica que a gente precisa criar experiências mais atrativas, engajar melhor os nossos consumidores, os nossos clientes, não só discutir com eles no momento de renovação de pagamento, mas estabelecer uma base digital e redefinir esse relacionamento. Então esse é o convite que eu faço. E a pergunta é, você está preparado para esse futuro da saúde? E aqui eu fecho com o último vídeo para fechar a minha fala, que mostra essa transformação digital na prática. This is Maria and her partner, Ruben. Before their day even starts, they are providing a detailed snapshot of their health and wellness to their network. Maria slept great, but Ruben, who has a history of depression and anxiety, tossed and turned all night. Data from his neuroendocrine system shows a spike in cortisol. That may be a sign that he could be headed for a significant depressive episode. So, before he's even awake, his network has placed time in his busy schedule that day to talk with a virtual therapist about ways to reduce his stress. 20 years from now, radically interoperable data and open and secure platforms will allow consumers to own their own journey of health, providing them with a holistic, real-time view of themselves and their environment. A system in which personalized experiences that are highly tailored to one's preferences and needs are the norm, not the exception, and where care and services can be accessed quickly and seamlessly. Consumers are increasingly willing to share their personal data through wearable technology, smart appliances in the home, and even with the home itself. This vast pool of data forms the basis of their personal health profiles, so that changes or deviations can be detected and addressed immediately. This information empowers consumers to take control of their well-being in ways that were impossible in the past, whether it's proactively heading off depressive episodes for Ruben, or getting Maria her time-released antihistamine well ahead of a high-pollen day. This data also provides more opportunities than ever to glean novel insights into the health of entire communities, and to enable research and scientific breakthroughs at a rate that will only increase exponentially as technology continues to evolve and to integrate into our daily lives.
tailoring care individually based on ever-advancing capabilities to capture, interpret, and act on near-perfect data in real time is a radical change. This change will require a complete rebuild of today's healthcare system and the collaboration of several actors, some old and many new. Those with deep roots in care delivery must ask themselves how they can use data and technology to transform what well-being and care delivery means. Players in the health ecosystem will include non-traditional ones. For example, those focused on the data platforms and tools that enable this new model of health. And regulators, financiers, and intermediaries will all play a new role in this new vision. Disruptive thinking and a commitment to emerging technology are more important than ever before. Because the future isn't as far off as it seems. In fact, it's at your very fingertips. Pessoal, quero agradecer. Perdão, viu, Paula, por ter passado um pouquinho do tempo, mas agradeço mais uma vez a participação e o convite. Volto contigo. Nós é que agradecemos, Joaquim. E tem mais, no final tem as perguntas ainda, né? Tem o bate-papo. Mas você trouxe tantos insights, né? Assim, quando a gente fala em transformação digital, parece muito máquinas, tecnologia, e nada de humano, nada de estratégia. E aí, quando a gente faz esse link com a gestão, a importância das pessoas, a importância da cultura, a importância da estratégia estar linkada a tudo isso, e para nós aqui no Sindiosp faz tanto sentido. Eu também estou aqui há pouco tempo, assumi essa área de inteligência e conteúdo, e eu venho de um grande hospital, que é o Hospital das Clínicas. Então, os vídeos, principalmente, que você trouxe, me relembram, né, a experiência de estar dentro do hospital, vivenciando aquele dia a dia, e sempre com foco na experiência do paciente, que no final o que importa para a gente é que as pessoas tenham uma boa experiência. Quando nós construímos este Conversa Aberta, a ideia é que as pessoas tivessem uma boa experiência também. Pretendemos voltar aí com eventos presenciais, mas a transformação digital nos permite que façamos eventos como este, né, e que conseguimos aí levar um conteúdo tão rico para todos. E aí eu vi que na sua apresentação já fica o link para as práticas que o Tiago vai trazer, né? A questão da importância dos dados, como é que a gente transforma esses dados em informação qualificada para que as pessoas tomem decisão. Então, vamos em frente. Só tenho a agradecer e não há porquê. Acho que estamos dentro da margem aí do horário esperado. Muito obrigada. Tiago, agora contamos com você. Show. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí, Paula, Sindiosp, né, pessoalmente aí pelo convite. Joaquim, né, foi uma aula aí do que é transformação digital. Obrigado mesmo aí por toda a introdução, né? Aprendi muito aí com o que você mostrou. E eu fiquei, assim, até me perguntando aqui, quando a gente pensa do ponto de vista ideal, né, do que é a transformação digital, é realmente esse mundo em que a pessoa nem está pensando no que ela precisa ali e os dados já estão trabalhando por trás, né, em algoritmos ali, gerando recomendações, às vezes até gerando um agendamento para o paciente, e tudo acontecendo de forma automática ali, melhorando muito a experiência, né? Agora, eu fico pensando, isso está num mundo ainda ideal, né? Daqui do mundo de hoje, onde a gente ainda faz coisas no papel, pessoas mandam dados uns para os outros via Excel, e realmente a gente tem fila de espera, né, muita demora entre um procedimento e o outro. Eu acredito que tem muita oportunidade, né, da gente chegar ainda nesse mundo automatizado. E acredito que é um pouco isso que eu escolhi aqui das experiências que eu vou trazer ali, principalmente do meu último trabalho na DASA, né, que eu fiquei lá ali 3 anos, e em torno do que a gente pensa transformação digital, né? Eu acho que o que a gente tem que priorizar sempre é a experiência do paciente, né? Porque no final do dia é onde vai ser gerado o valor. Então, por exemplo, um dos temas que a gente resolveu atacar na DASA foi o tempo de espera
que uma paciente tem, né, para investigar câncer de mama, ela demora, né, desde o início do primeiro exame, que é a mamografia, até de fato iniciar o tratamento. E a gente estava vendo ali, e esse número ele é bem parelho em toda a literatura, que esse paciente demorava mais ou menos 60 dias, né, essa paciente. Isso só entre agendar o primeiro pedido de exame, agendar, depois sai o resultado da mamografia, essa paciente tem que voltar para um médico, uma médica, e eles veem esse resultado de exame, tem uma alteração aqui na BRADS 4/5, então agora você tem que fazer uma biópsia, vai lá, faz a biópsia, roda a biópsia, sai o resultado da anatomia patológica, depois disso, né, daí que vão fazer talvez uma imunohistoquímica, e depois, né, a sequência ali de estadiamento e tratamento. E isso ali demora, na média, no mercado, né, e isso no mundo, por volta de 60 dias. A gente sabe que um atraso ali de mais ou menos 30 dias do início do diagnóstico pode reduzir a sobrevida em até 30%, né, dados da literatura. Então, esse foi um tema que a gente resolveu mirar, né, mesmo, olha, pode ser que tenha ali um custo incremental no começo, mas a gente tem que mirar porque a gente tem que reduzir a mortalidade, né, do câncer de mama ali. E aí o que a gente, né, assim, a pergunta, por onde eu começo? Por onde eu começo? Então, assim, eu acredito que toda instituição de saúde tem muito dado já, né? Dados não estruturados, dados semi-estruturados, estruturados. E a grande verdade é que a gente tem que, assim, sujar as mãos de graxa, né? Não dá para a gente esperar um dia que vai estar tudo interoperado, vai ter protocolos, né, de interoperabilidade, FHIR, HL7, né, fazendo tudo funcional, prontuário eletrônico funcionando bonitinho, né? Realmente, uma coisa que a gente começou na DASA, e isso alguns anos atrás, a gente pegou médicos mesmo, né, ou profissionais de saúde que entendem ali das terminologias médicas e que, por outro lado, tinham um pouco esse olhar, né, corporativo, de gestão, capaz de olhar processos também, né, junto com, claro, pessoas que mapeavam processos ali, e aí, com certeza, esse é o departamento que tem que estar junto em toda a transformação digital, junto com a TI, né? Então, um trabalho em conjunto, jurídico também envolvido por conta de LGPD, né? Então, por onde eu começo? Primeiro, montando um bom time de médicos que olhem dados, TI embarcado no mesmo barco ali de realmente gerar transformação para o paciente, e o jurídico, né, para tudo acontecer nos conformes da LGPD, e pessoas de processo, né, que estão ali olhando a experiência do paciente, além do processo, olhando também a experiência do paciente, UX. E desse ponto de vista, o que a gente tem que fazer é começar a sujar a mão de graxa, né, começar a realmente olhar ali nos dados onde estão as maiores oportunidades, tanto de redução de tempo, né, nesse caso do câncer de mama, a gente mapeou todo o processo e viu cada etapa onde que o paciente estava demorando mais. A gente viu ali o tempo da anatomia patológica, o tempo para sair o laudo, a gente começou a criar ritos, né, para a gente reduzir todo esse tempo, né, entre o início do exame e o resultado dele, mas a gente viu um passo muito importante, que o paciente gastava muito tempo, era fora da nossa rede, né, quando ele recebia ali o diagnóstico da mamografia, e depois ele tinha que voltar para o médico dele, para daí sim pegar a prescrição para fazer a biópsia. E o que a gente criou foi ali né, eu vou chamar aqui de transformação digital, porque a gente criou uma série de indicadores e de fluxos de dados, onde o médico ele ficava sabendo quase que no dia seguinte ali o resultado da mamografia, mas já com um incremento no processo, né? Então, não é só uma questão de entregar o dado mais rápido, mas também conseguir mexer nos processos de acordo com esses dados mais rápidos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez foi organizar um fluxo em que o médico que dava o laudo ali do BRADS 4/5, ele já conseguia conversar com o médico que prescreveu a mamografia e já com uma tela onde ele via ali que já tinha uma agenda livre para biópsia ou nos próximos dias, né? Isso conseguiu reduzir ali em quase 3 vezes ali o tempo, né, que saiu o diagnóstico, até para o paciente começar o tratamento. E ali a gente já aproveitava para navegar o paciente ali para clínicas oncológicas ali, né? Então, assim, né, não só a gente conseguiu melhorar
substancialmente a vida do paciente ali, né, para ele ter o diagnóstico, reduziu ali de 60 dias para, na média, 10, 14 dias, como a gente conseguiu, né, fazer com que a biópsia de fato fosse feita ali no nosso serviço, né, porque esse paciente ele poderia ficar perdido e fazer a biópsia em qualquer outro serviço. Então, né, os dois lados ganharam, o paciente, né, e o lado do serviço nosso que a gente estava provendo. Além do médico, né, que realmente consegue dar ali o diagnóstico para o paciente dele muito mais rápido. E isso foi feito assim, né, conforme eu comentei, a gente sujando a mão de graxa ali, né, a gente começou a pegar laudos que davam BIRADS 4.5 e jogou um algoritmo que conseguia ler o laudo ali e separar o laudo que era BIRADS 4.5 para conseguir jogar esse paciente num fluxo mais rápido ali de contato com o médico. E aí, depois disso, né, esse dado ele passava a compor um painel mesmo, onde você tinha um time ali gerindo a navegação desse paciente até que ele fizesse a biópsia, né? Então, acompanhando ali pessoas que navegavam o paciente até que ele fizesse a biópsia ali. E assim, esse é um exemplo em que a gente não precisou de uma grande solução de TI, de um grande investimento, quase que foi R$0 ali de investimento, né? Mas onde a gente conseguiu substancialmente reduzir o tempo para o diagnóstico do paciente. Então, o que eu posso realmente assim dar de experiência é não tem jeito. A gente tem que enfiar a cara no dado, tem que, né, ter alguém que entende do dado ali, realmente criando como se fosse assim uma parametrização, né? Então, onde eu tenho ali dados não estruturados, que eu consiga, de alguma forma, consumir esse dado e gerar ali um dado estruturado, né? Então, por exemplo, dos 10 mil laudos aqui que eu dei, eu consigo de alguma forma rodar um algoritmo e ter ali que 50 são BIRADS 4 e 5, e esses BIRADS 4 e 5 que eu de fato vou navegar ali. Ainda nessa toada, né, o que eu acredito bastante que a gente deve ter por aí são dados de prontuário, né? Então, e o dado de prontuário, né, por tudo que eu tenho visto aí e andado por aí, ele praticamente, quase que na totalidade, ele está não estruturado, né? Ele tem ali alguns campos ali que são estruturados, ou seja, que a gente consegue ali dizer, olha, tem aquela condição clínica, sim ou não, que a gente consegue ver, mas que, por outro lado, ali tem muita informação valiosa e que está não estruturada. E ali é onde a gente tem que ir também, né, buscando palavras-chave e realmente trazendo, né, tirar ali das anotações do médico, de fato, a informação. Ó. O que eu tenho visto bastante por aí é que o desafio é que, você precisa de um médico para olhar esse dado e dizer ali, né, pegar o dado bruto ali e traduzir em alguma coisa que gere, de fato, informação. E, putz, essa hora é cara. Olha, de fato, é mesmo. O que eu posso dizer é que se não tiver esse investimento, né, a gente nunca vai quebrar essa casquinha do ovo. Então, de fato, a gente precisa ali, né, ter médicos ou profissionais de saúde que estejam engajados em fazer acontecer a transformação digital e para realmente ali mergulhar no dado. Às vezes são planilhas de 100 mil linhas, né, às vezes até milhões de linhas ali, mas que realmente a gente tem que se debruçar. Desse ponto de vista, quero falar um pouquinho de low code, que eu acredito que é um pouco o futuro aí da transformação digital. O que é o low code, para quem não conhece? São plataformas que existem, né? Aí já existem várias no mercado, em que você consegue, vamos dizer assim, programar, só que sem saber programar, né? É um pouco abstrato isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando a gente vai para uma empresa que está ali fazendo transformação digital hoje, a gente vê que às vezes tem andares inteiros de TI, né? E muita gente trabalhando, às vezes equipes de 6, 10 pessoas, né? Squads, que a gente chama, às vezes pegando um assunto simples, putz, como é que eu mudo o botão ali para que o paciente tenha uma melhor experiência, né? E às vezes isso demora uma semana, às vezes, para conseguir mudar um botão ali, né? Eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas só para ilustrar. Mas o que eu quero dizer, às vezes a gente demora muito para conseguir, de fato, fazer alguma transformação digital ali, porque ela é muito dependente ainda de programação. E o que eu acredito é que com low code,
você tem aí soluções em que uma pessoa que não sabe programar consegue ali, assim, um pouco numa interface de clicar e arrastar, montar ali, às vezes, um aplicativo, às vezes uma automação de processos, né? Então, eu acredito muito nessa questão de automação de processos, onde às vezes você tem 3, 4 pessoas olhando um papel, uma planilha, e às vezes demora dias, troca e-mail para cá, e-mail para lá, e às vezes com uma automação simples ali, com low code, você consegue automatizar um processo ali e reduzir, né? Eu tenho experiências aí de reduzir processos de 140 dias para 14, tem processos de 20 dias para 2, para horas, então assim, né, eu fico sempre pensando assim, putz, né, às vezes eu nem mensuro o impacto que gerou no paciente, mas com certeza gerou isso. E é onde eu acredito muito, né, acho que para todos darem um Google, depois se informarem, o low code vai possibilitar essa transformação. Só para vocês entenderem, a gente utilizou uma plataforma de low code onde, por exemplo, a gente conseguia ali olhar todos os resultados, né, laudos de exames, e a partir do low code ali, com busca de palavras-chave, a gente conseguiu ali criar uma automação para conseguir ali identificar condições em cima desses laudos. Olha, eu acredito que é isso, né? Tem uma série de cases aqui que, se vocês quiserem, eu comento, mas por conta do tempo aí, eu vou fechar aqui. Se surgir alguma pergunta, eu comento algum outro uso prático aqui, né? Mas eu acho que, só para fechar, centrar na experiência do paciente, sujar as mãos de graxa, né? Tem que olhar dado mesmo, e tem que ter gente que entende, né, tanto de termos de saúde quanto de processos olhando esses dados. Tem que ter TI junto, tem que ter jurídico junto, senão realmente aí a gente não consegue fazer a transformação digital, né? É isso aí. Que bacana, hein, Tiago? Esses cases que você trouxe ao caso, né, a questão do tempo, a redução do tempo. Nós sabemos aí que você trouxe, no caso, o câncer de mama, quanto o tempo é importante, né, para que a gente tenha aí um desfecho melhor, a importância nessa jornada que o Joaquim também bem trouxe, falando da experiência e da jornada deste paciente. E o que é bacana é que, às vezes, parece, poxa, isso é só para os grandes, né? Nós temos aqui, na nossa base, os grandes, claro, as grandes redes, grandes hospitais, mas nós temos as clínicas também, menores, hoje nós temos clínicas que também já não são tão pequenas, que já nascem digitais, mas, enfim, temos uma diversidade, e o bacana é que é possível para todos. Não preciso falar, olha, é só para os grandes. É possível que todos revejam. E o que você trouxe da revisão de processos, né, de repente eu tenho ali várias planilhas que eu faço, vários controles, e que, se eu debruçar um pouquinho, eu transformo tudo aquilo, e o tempo enorme que eu tinha pessoas envolvidas naquele processo, eu consigo direcionar o olhar para algo que traga um valor ainda maior. E a importância sempre do humano, porque nós estamos falando em transformação digital, tanto o Joaquim quanto o Tiago trouxe a questão do humano. E nós aqui fazendo também, nós já vamos entrar nas perguntas, pelo tempo nós teríamos aqui tema para falar aí por umas 3 horas, mas nós já temos algumas perguntas aqui que eu vou colocar. Mas nós temos aqui no Sindiosp também, nós estamos passando por uma transformação digital, então a gente sai de um modelo, vem para um outro, e um dos interesses é, junto com os nossos representados, termos uma fonte de dados, né? Então, nós temos uma sala de situação, que nós estamos abertos aqui à visitação, podemos agendar visitas para que vocês venham conhecer e venham construir junto com a gente qual que é a importância desses dados, quais dados são interessantes, qual o olhar que interessa, né, para quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir depois. Estamos abertos a trabalhar tudo isso, trazer conteúdos como esse, mas também trazer uma sala até no presencial para que a gente possa juntos discutir todos esses interesses, como é que a gente faz a transformação digital, como podemos ampliar isso para um curso,
né? E assim, uma conversa aberta, um pouco mais aberta, um tempo maior, uma cocriação de algo que sirva para atender aí os nossos representados. Já faço aqui o convite, venham nos conhecer. E agora eu entro, então, agradeço ao Tiago pela brilhante fala, e nós temos aqui algumas perguntas. Então, parte delas até, acho que já foi abordado na fala de vocês, mas voltando um pouquinho para a questão do menor, né? O médico que tem o consultório dele, ou uma pequena clínica, e que fala, poxa, ouvi aí essa fala, me inspirei e gostaria de começar um projeto desses. Nós falamos de projetos, a vivência do Joaquim em projetos nacionais, internacionais, em grandes projetos, e agora, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo primeiro? Aí fica, então, eu posso direcionar, como nós falamos de projeto, essa fala inicial, a resposta ao Joaquim, e fica o convite para o Tiago também complementar. Então, por onde começar? Paula, essa é uma grande pergunta, né? Vejo muito isso, em especial os menores, né? Tem uma grande preocupação, porque estão menos convivendo com esse tipo de experiência no dia a dia. Mas eu acho que começa por essa pergunta. Quando a pessoa se questiona o que eu preciso fazer, já começa certo. Eu acho que existem empresas, startups que vieram e estão trazendo várias inovações. Eu acho que é um engano brutal quando o cliente ou a empresa pensa que inovar é criar um produto, é criar um Uber, criar um Airbnb. Isso não é inovar. Inovar não é só isso. Você pode inovar em toda a sua estrutura, toda a sua configuração, os seus processos. Você pode inovar em como você se relaciona com o seu cliente, qual a experiência propiciada pelos seus clientes. E eu vejo muitas clínicas, né, muitos médicos, ainda com uma relação muito ali da secretária, né, do documento ali na entrada. Acho que pode ser ampliado, você pode ter uma visão mais ampliada. E existem soluções extremamente factíveis para todos os bolsos, para todos os tamanhos, onde você consegue ter uma leitura maior do seu cliente, não só dentro do seu consultório, mas fora dela. Então, primeiro passo, pensar que precisa e que o tempo é de mudanças. Tem um vídeo que nós passamos que chama Reimagine Your Business Model. É imperativo repensar os modelos de negócio. Então, quando você tem essa questão na cabeça, você começa. O segundo passo é fazer um mapeamento da sua operação para entender onde tem oportunidades de automação. O próprio Tiago deu exemplos não caros, extremamente factíveis, que às vezes muito é uma mudança de mindset e muito menos o investimento em uma grande plataforma, não é isso. Eu acho que é você olhar o seu cliente em vários aspectos. A gente está por uma mudança grande de geração, a gente discutiu isso muito, Paula, hoje no almoço, dessa nova geração high-tech, né? Hoje pessoas que estão trabalhando e mal se conhece o seu colega porque já entrou na pandemia, no modelo remoto. Como é que a gente está trabalhando com esse novo usuário? Como é que a gente se conecta com ele? O brasileiro passa 9 horas e 29 minutos na internet todos os dias. Se ele está conectado, como é que você se relaciona via as redes sociais com o seu cliente? Como é que você tem essa visão ampliada? Claro, respeitando todas as questões de confidencialidade. Mas como é que você passa a ter um relacionamento? E aí um daqueles slides, né? É preciso redefinir esse relacionamento. Não, eu ainda vejo muito cliente só discutindo na hora do pagamento. Eu acho que tem que ser muito mais ampliado que isso. O Tiago trouxe exemplos de públicos específicos que têm que ser trabalhados de maneira distinta, não é trabalhar com todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho um filho que tem uma condição específica, poxa, a minha operadora precisava conversar comigo, precisava dialogar comigo, me dar mais informação, mais conteúdo. E o brasileiro, ele carece disso. Algumas pesquisas mostram que 72% da população ela não vai se relacionar com mensagens genéricas. Então, como é que você personaliza melhor? Como é que você segmenta melhor? Como é que você conversa com o seu cliente sabendo? Porque você tem esses dados, o próprio Tiago colocou isso. Então, acho que é uma mudança de mindset e um primeiro passo é fazer esse grande diagnóstico, entendendo aí possibilidades de bolso e startups vendo aí com uma forte força de eficiência.
Muito bem, acho que é toda uma revisão até de comportamento mesmo, né, Joaquim? Não esbarra nessa questão que, assim, a gente às vezes espera muito da tecnologia, mas o relacionamento, ele existe desde sempre. Exato. Eu me lembro eu vou trazer um exemplo pessoal aqui, quando não se falava em experiência do usuário. Eu ia numa dermatologista e ela sempre sabia, sei lá, ia uma vez por ano, mas ela sempre sabia do meu histórico. E eu ficava impressionada, eu falava, não é possível. Essa médica atende muita gente. Como que ela lembra do que eu contei para ela, coisas que talvez nem eu lembrasse mais? Depois de um tempo, eu percebi que ela fazia as anotações naquela fichinha que ela tinha. Então, ela cuidava do relacionamento. Muitas vezes eu poderia ter outros que iriam me atender tecnicamente ali muito bem, mas existia uma relação, eu me sentia realmente acolhida naquela consulta, né? E hoje a tecnologia, com questão de dados, você pode fazer isso perfeitamente. E aí sobra mais tempo, né? Até para você fazer este lado, se você tem todo um aparato tecnológico para fazer o seu atendimento. E, Paula, no primeiro vídeo, se vocês perceberam, aquela criança padecendo no começo, né, na lembrança daquele diretor médico, mãe chorando, um caos na emergência, é a mesma criança do final, onde se identificou que ela tinha uma condição específica de asma, se antecipou uma mudança climática, trouxe a mãe, e aí você tem uma nova realidade de saúde muito mais focada em promoção e bem-estar. Então, não é nada da NASA, tudo existe, é uma questão de mindset, é uma questão de cultura que a gente precisa mudar sobre a ótica de transformação. Sim, personalizando este atendimento, né, para cada um, diferentes públicos, diferentes prioridades e faz toda a diferença, com certeza. Agora, uma pergunta que veio aqui, que eu vou direcionar, eu não sei se o Thiago quer complementar também, viu, Thiago? Fique à vontade, a questão que nós falamos. Vou complementar bem rápido por conta do tempo. Né? Eu acredito que uma clínica pequena, uma clínica, né, em si, eu acho que talvez uma das primeiras coisas para atacar é a experiência do agendamento. Né? Eu acho que a experiência do agendamento ela é sempre muito ruim. Você tem que conversar umas 3, 4 vezes, às vezes, com a pessoa, vendo sua agenda, tentando bater ali e tentando encontrar um horário. Né? Putz, deve ter N ferramentas por aí prontas, deve ter ferramenta grátis, em que você consegue disponibilizar a sua agenda e o próprio paciente vai ali, pega o horário em que ele quer e pronto, está agendado. Né? Eu acredito que talvez, assim, por onde eu começo, eu acho que na experiência, no oi para o paciente, que é o agendamento. Começaria por aí. Sim. Bacana essa visão. E a questão do agendamento, que às vezes a gente ainda percebe que fica muito condicionado ao horário comercial, o horário que a secretária está ali. E muitas vezes as pessoas conseguem fazer esse agendamento justamente fora do horário comercial, num horário que ela não está ali, né, no dia a dia dela, sei lá, à noite. Se eu tenho ali uma ferramenta que permite esse agendamento, eu facilito, inclusive, essa experiência do usuário no agendamento. Isso é certamente possível com ferramentas simples, né, como o próprio WhatsApp, por exemplo. Muito bem. Um outro ponto, Thiago, agora mais direcionado para você, você fala da questão do prontuário, né, que a gente tem aí, muitas vezes, os dados ainda não estruturados. Como que nós estamos, como você vê essa questão do prontuário eletrônico? Como está a adesão ao prontuário eletrônico? Hoje é uma realidade? Sei lá, como que a gente pode trazer essa realidade aí do prontuário eletrônico, dos dados? Como que nós podemos trazer uma visão sobre este tema? Olha, eu acho que o que eu posso dizer é que ainda é muito pulverizado, né, o mercado de prontuários eletrônicos e muito despadronizado, tá? Então, tive que olhar N prontuários eletrônicos e, assim, em todos eu tive uma dificuldade diferente e esses prontuários, eles nunca se conversavam. Né? Eu acredito que isso melhora bastante do ponto de vista que todos os prontuários, eles vão ter que ter, né, protocolos de interoperabilidade de alguma forma, caso contrário, assim, eles não vão conseguir se comunicar com outras empresas de saúde no futuro. Né? Então,
Eu acho que uma empresa de prontuário eletrônico que vai sobreviver, ela tem que ter protocolo de interoperabilidade. Então, acho que uma boa pergunta para fazer para quem vem vender um prontuário eletrônico, e vocês têm que tomar uma decisão, é se ele está preparado, né, para interoperabilidade no futuro. Eu acredito que aí também ganha pontos para mim um prontuário em que você consegue ali extrair relatórios gerenciais. Né? Então, por exemplo, eu sou um ginecologista, eu quero saber minha população que eu mesmo anotei que estava em atraso ou não com algum exame, ou que me alerte ali que esse paciente está na hora de repetir uma mamografia, por exemplo, né, um Papa Nicolau. Eu gostaria que esse prontuário me alertasse. Né? Então, a forma que eu vejo é isso, né? Esse prontuário ele tem que estar pronto para interoperabilidade e, de alguma forma, ele tem que ter ali relatórios gerenciais. Porque, caso contrário, a gente vira apenas anotador de informação. Né? Se esse prontuário não consegue cuspir ali uma informação gerencial ali, não tem o que a gente gerir. Né? E acho que a gente está conversando aqui para a gente conseguir gerir para um mundo melhor. Então, eu olharia bem isso, né? Se esse prontuário ele produz relatórios ali. Muito bem, nós temos hoje também que tomar cuidado, nós temos muitos dados e, como você bem disse, se esses dados não se tornarem informações gerenciais, são só dados, né? E aí a importância de alguém saber olhar esses dados e transformá-los em informações, interpretar. Penso que nós temos aí um desafio grande pela frente e nós queremos estar juntos. Pelo horário, nós já vamos finalizando aqui com as perguntas. Agradeço imensamente, em nome do Sindiosp, ao Tiago, ao Joaquim. Foi uma honra para nós contarmos com vocês aqui, pessoas que têm muita experiência de mercado e compartilhar essa proposta do Conversa Aberta, né? Trazer a vida prática, o dia a dia da gestão, do que está acontecendo de fato no mercado da saúde. Então, agradeço também imensamente a todos que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir depois também, porque ficará disponível no YouTube. Muito obrigada e vamos manter a conversa aberta. Próximas edições, nos acompanhem nas redes sociais para que vocês possam ver aí a programação. Obrigada, Tiago, obrigada, Joaquim. Se quiserem colocar alguma... Passo aí para o Tiago e para o Joaquim as palavras finais também. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Joaquim, Sindiosp. Olha, eu acredito que a gente, de fato, assim, né, quando a gente fala de transformação digital e dados, a gente tem que se unir, né, e lembrar que é pelo paciente que a gente está lutando todos os dias. E se a gente não se unir, né, nos dados aí e realmente melhorar a experiência do paciente em si, né, a gente não vai conseguir chegar num lugar em que esse mercado é sustentável. Né? Então, acho que é uma missão de todos nós aí. Obrigado. Eu vou na linha do Tiago. Eu acho que tem um propósito maior que a gente precisa buscar, que é essa eficiência no setor, é provocar, é debater, é criar embate, é discutir intensamente os grandes temas, não só transformação digital, modelos de remuneração, modelos de negócio, verticalização, enfim, são temas importantes, e sempre com olhar no paciente, porque somos executivos e que legado deixaremos, né, para o sistema de saúde brasileiro? Né? Que legado deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Acho que é um papel de todos. Então, obrigado a você que está nos assistindo, obrigado pelo seu tempo, que hoje é tão escasso. Obrigado, Paulo, Sindiosp. Obrigado, Tiago, pela grande aprendizado. Muito interessante os cases de vocês. E mostra que pequenas ações não precisa ter muito dinheiro. Acho que é ter atitude. Acho que é muito disso que a gente falou no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. E encerramos, então, o nosso Conversa Aberta de hoje. Boa noite a todos e bom descanso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.